Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ler Êxodo capítulo 19 e 20, o Salmo 35 e o capítulo 7 de Marcos, ok? Vamos orar? Senhor Deus, te damos graças, ó Pai, mais uma vez, pela Tua palavra bendita, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, alimento para a nossa alma. Obrigado porque o Senhor não nos deixa sem a luz da verdade. O Senhor não nos deixa sem o auxílio do Teu Espírito. O Senhor não nos deixa sem o auxílio de servos Teus para que possamos compreender melhor a Tua palavra. Ó Deus, nós Te agradecemos, Pai, porque nos vemos cercados de tantas bênçãos, Senhor. E gente que nos ama nos acompanhando nessa jornada. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, Pai, mais essa leitura e seja o Teu nome glorificado em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Vamos à leitura do texto, Êxodo capítulo 19. Vamos lá. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: Eis que virei a você numa nuvem escura para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia a vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: Tomem cuidado para não subir ao monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo: Estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: Desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo,
para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu: vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Então veja, eles chegaram até o Monte Sinai, Deus chama Moisés e fala com ele: olha, prepara o povo, porque no terceiro dia eu vou vir e vou falar com o povo. E eles devem se preparar, devem lavar suas vestes, devem se privar de relações sexuais, porque eu vou me manifestar de modo especial. Aqui nós temos a antecipação, né, os momentos que antecipam o firmamento de uma aliança de Deus com o seu povo. Né? Nós vemos aqui no versículo 4, né? Vocês viram que o que fiz com os egípcios, agora pois, versículo 5, se ouvirem atentamente a minha voz, guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Então, eles tinham parte nessa aliança, eles deveriam cumprir, guardar a aliança do Senhor, tá? Para que eles pudessem ser esse povo peculiar de Deus. Então, nós vemos aqui Deus estabelecendo um relacionamento, não estabelecendo, porque já era estabelecido, mas assim, renovando a aliança com o seu povo, uma aliança que teria conotações diferentes daquilo que foi até então, porque Deus estava formando uma nação. E a partir do capítulo 20 nós vamos ver Deus pronunciando uma série de leis que deveriam guiar o povo de Deus. Então é uma cena tremenda. Deus se manifesta em um monte de forma visível, o monte tremia, o monte fumegava e Deus falava por meio de trovões, havia relâmpago, havia trombeta. Então uma cena assim, muito forte, muito forte. E a partir do capítulo 20, então, nós vemos o início aqui da lei de Deus sendo pronunciada, e são pronunciados aqui, inicialmente, 10 mandamentos, é um resuminho da vontade de Deus para a relação do seu povo com ele mesmo e uns com os outros. E depois, depois da descrição dos 10 mandamentos, a gente vê uma série de leis em que ele vai pormenorizar, detalhar uma série de pontos, de elementos dos 10 mandamentos. Então vamos ler Êxodo 20. Então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Um detalhe aqui, é Deus falando e o povo ouvindo naquela cena assim catastrófica, amedrontadora. Tanto é que depois o povo vai falar: Moisés, fale você conosco e não fale o Senhor, porque quando o Senhor fala é difícil, é pesado, é forte. Então é Deus falando e o povo ouvindo o que está descrito aqui nessa cena. Tá? E aqui no versículo 2, nós vemos aqui o preâmbulo, a introdução aos 10 mandamentos, em que Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que eu quero destacar especialmente é que primeiro Deus retira o povo do Egito, primeiro Deus salva o povo da sua escravidão, resgata o seu povo, para então, depois, descrever a sua lei e fazer ordenanças. Então, quer dizer, a lei não é para que o povo possa ser salvo. Não. Primeiro Deus salvou. Primeiro Deus firmou uma aliança. E a lei
a vontade de Deus é então um momento posterior em que os homens, os seus filhos, os seus servos devem responder com obediência, né? Mas a salvação não é nem nesse momento condicionada à obediência, mas primeiro Deus salvou o povo, primeiro Deus resgatou o povo, depois veio a lei, né? A graça é anterior a tudo, desde sempre foi assim. Então vamos lá, primeiro mandamento: não tenha outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Sexto mandamento: não mate. Sétimo mandamento: não cometa adultério. Oitavo mandamento: não furte. Nono mandamento: não dê falso testemunho contra o seu próximo. E 10º mandamento: não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então estes são os 10 mandamentos. Os 4 primeiros relativos à relação do homem, do homem com o seu Criador, com o Senhor. E 6 mandamentos, os 6 mandamentos finais, são deveres do homem para com o seu próximo, o seu semelhante. Então, os 4 primeiros mandamentos relativos a Deus. Primeiro, mandamento de exclusividade na adoração. Devemos adorar somente a Deus. Segundo mandamento, o modo como adoramos a Deus. Não pode ser por meio de imagens de escultura, não pode ser por meio de quaisquer recursos visuais, qualquer elemento estranho, porque Deus não se parece com nada da sua criação, né? Nesse segundo mandamento, nós temos aqui palavras um tanto complicadas, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, tem textos futuros que vai tratar sobre essa questão, mas quando Deus fala que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, é quando esses filhos continuam seguindo o caminho de pecado dos seus pais, né? Então, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, quando estes não mudam o seu caminho, quando não se arrependem. Mas faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam seus mandamentos, ou seja, seus filhos obedecem a lei do Senhor, assim como seus pais, então a misericórdia do Senhor segue sobre essa família, né? E aqui a ênfase é que a misericórdia de Deus é muito mais abundante do que a ira de Deus, né? Terceiro mandamento: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, nós devemos adorar exclusivamente a Deus, tem um modo correto de adorar, e o nome do Senhor precisa ser adorado, reverenciado, temido. E a gente não pode ter o nome do Senhor na nossa língua de modo sem sentido, de modo displicente, negligente. O nome do Senhor precisa ser considerado como de elevado valor na nossa vida. E o quarto mandamento diz respeito
ao dia de descanso, ao dia de adoração. Então, o quarto mandamento diz que os homens deveriam guardar o sétimo dia, né? E a guarda de um dia específico para adoração em que se cessa o trabalho comum, eu creio que é um mandamento que continua a valer como todos os demais. Nós temos ainda 10 mandamentos a serem cumpridos. O que muda, na minha visão, é que o sétimo dia, o descanso do sétimo dia passa a ser o descanso do primeiro dia da semana, a partir da ressurreição de Jesus. Isso eu já comentei anteriormente, outras vezes ainda ao longo da leitura bíblica a gente vai comentar. Tá? Então, esses 4 mandamentos. Só Deus deve ser adorado, não podemos usar imagens, quaisquer recursos visuais para adorá-lo, devemos honrar o nome do Senhor e devemos guardar o dia do Senhor para adorá-lo. Agora, os 6 mandamentos finais dizem respeito à relação do homem com o seu semelhante, a honra aos pais, né? Com a promessa de longa vida sobre a terra. Aqui, os teólogos também geralmente colocam como uma implicação deste quinto mandamento a honra também às autoridades em geral, né? Porque pai e mãe são as autoridades principais na nossa vida que Deus põe sobre nós, mas há muitas outras autoridades que precisam também ser honradas e respeitadas, né? Então, a honra às autoridades, a honra aos pais especialmente, não matar, então o homicídio é condenado, tá bom? O homicídio, que é diferente da pena de morte, dentro de um processo legal, né? Então, o homicídio é condenado, ou seja, a vingança, né? O adultério, ou seja, nós devemos preservar os nossos relacionamentos, manter relacionamentos de fidelidade, não furtar, né? Não capturar aquilo que é do outro para nós, não mentir em relação às outras pessoas e não desejar aquilo que pertence a outras pessoas, né? Então, honra pai e mãe diz respeito àquilo que nós devemos fazer em relação às autoridades na nossa vida, né? Devemos honrá-los. Não matar, o lado positivo disso é preservar a vida. Não cometer adultério, o lado positivo disso é fidelidade nos relacionamentos. Não furtar, o lado positivo disso é preservar a propriedade do próximo. Não dar falso testemunho contra o seu próximo, o lado positivo disso é fale a verdade a respeito das pessoas. A verdade, né? O Novo Testamento vai acrescentar um detalhe, né? A verdade em amor. E 10º mandamento, não cobiçar nada do próximo, né? O lado positivo disso seria o contentamento com aquilo que nós temos. Então, faz parte dos mandamentos do Senhor também sermos contentes e satisfeitos com aquilo que nós temos. Bom, nós incorremos em falhas em todos esses mandamentos aqui com absoluta frequência, né? Talvez uns mais em alguns, outros mais em outros, mas o fato é que somos todos pecadores e temos falhado nisso tudo. Essa continua a ser a vontade de Deus para a nossa vida hoje, e a gente precisa observar com carinho a vontade de Deus e seguir com esmero aquilo que Deus quer para a nossa vida. Versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Isso que eu falei. A cena é pavorosa quando Deus pronuncia essas palavras. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor disse a Moisés, agora tudo indica que Deus está falando não com o povo em geral, mas especificamente com Moisés. Assim você dirá aos filhos de Israel. E aqui vem os detalhes, os pormenores de como as leis deveriam ser cumpridas, né? Vocês viram que dos céus eu lhes falei, uma referência aos 10 mandamentos.
Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus para que ali não seja exposta a sua nudez. Então aqui, em resumo, como vocês devem adorar a Deus? Vocês devem fazer um altar e nele fazer os seus sacrifícios. Se colocarem pedras sobre o altar, não podem ser pedras cortadas, alisadas, entalhadas, sei lá o que, tem que ser pedras rústicas. Então Deus começa a dar detalhes de como deveria ser a adoração do seu povo para com ele, tá bom? Bom, vamos agora ao Salmo 35. Salmo 35, um salmo de Davi. Oração pedindo ajuda de Deus. Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam. Luta contra aqueles que me atacam. Embraça o escudo e a couraça e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize à minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha que o vento leva, impelindo-os o anjo do Senhor. Que o Senhor deles fique escuro que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Pois sem razão me armaram ciladas, sem motivo abriram uma cova para mim. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos esperar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente, caia neles para a sua própria ruína. Então a minha alma se alegrará no Senhor, e se regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele, livras o pobre e o necessitado daqueles que o exploram. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com o jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos, os meus irmãos, ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim, homens sem valor que eu não conhecia. Dilaceraram-me sem tréguas. Como hipócritas, zombadores numa festa, rangiam os dentes contra mim. Até quando, o Senhor, ficarás olhando? Livra-me da violência deles. Salva dos leões a minha preciosa vida. Renderei graças na grande congregação. Te louvarei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os que sem razão são meus inimigos. Não pisquem os olhos os que sem motivo me odeiam. Não é de paz que eles falam. Pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem, pegamos, vimos tudo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, tens visto isso, não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça. Defende a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se alegrem à minha custa. Não digam eles lá no seu íntimo, agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam, acabamos com ele. Envergonhem-se
e juntos sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de vergonha e humilhação os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Bem, mais um salmo de Davi. Davi sofreu muitas perseguições, né? E parece que as perseguições sempre nos levam a ter uma aproximação maior de Deus, a buscar a Deus de um modo especial, a escrever, né? Eu gosto de escrever, mas eu não escrevo sempre. Eu percebo que em momentos de maior angústia da minha alma é que eu me inclino a escrever. Não digo em relação a textos que eu escrevo e ponho no Facebook ou compartilho em textos do boletim da igreja, né? Não me refiro a textos de oração como essa, em cadernos, em livros. Eu escrevo, gosto de escrever até manualmente, né? Então, os momentos que eu me inclino a escrever são momentos em que eu estou sofrendo coisas diversas na vida, enfim, angústias de alma e etc. Né? E eu acho que Davi tinha também essa coisa de escrever nos momentos difíceis. Né? Então, por isso que a maioria dos salmos são salmos assim, expressando o seu lamento, o seu choro, sua angústia e buscando ao Senhor com toda a sua alma. Bom, vamos agora a Marcos capítulo 7. Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a sua própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe. Olha que interessante, né? A gente acabou de ler os 10 mandamentos. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas coisas semelhantes. Uma pausa aqui interessante, a gente acabou de ler os 10 mandamentos e aqui a gente se depara com essa passagem. Jesus está mostrando, está dialogando com aqueles homens, está mostrando para eles que eles começaram a criar uma série de regras a partir dos 10 mandamentos, mas que se distanciam completamente do propósito de Deus ao criar, ao dar os seus mandamentos. Né? Esse é um exemplo. Essa ideia do corban, a gente não tem o significado da palavra, mas a ideia é da oferta ao Senhor. Quer dizer, é como se eles pudessem legitimamente dizer para os seus pais: olha, tudo que eu poderia fazer por vocês em honra é corban, é oferta ao Senhor. Então eles deixam de fazer por seus pais, tá? E passam a entregar isso
a honra que poderiam dar a eles, dar ao Senhor, ou seja, os recursos financeiros que poderiam atender às necessidades dos seus pais seriam dedicados a outras coisas. Quer dizer, é um jeito de invalidar a palavra de Deus e o propósito de Deus. E isso em vários contextos. No Sermão do Monte, por exemplo, Mateus 5, 6 e 7, nós vemos vários exemplos. Né? Quando Jesus diz, por exemplo, ouvistes o que foi dito. Ele não está dizendo a lei dada por Deus, ele está dizendo a essas leis estranhas que foram criadas na tradição dos homens. Né? Então tudo isso era criado pelos homens, por aqueles religiosos, nem eles mesmos cumpriam completamente aquilo, nem mas insistiam para que os outros cumprissem. Eles tentavam distorcer algumas coisas para encaixar aquilo que eles queriam. Então Jesus rompe com tudo isso, diz que eles eram hipócritas. Essa questão de lavar as mãos, né, antes de comer, eles faziam por uma questão ritual, por uma questão até religiosa. Né? Claro que a gente sabe que é higiênico lavar as mãos e devemos lavar as mãos, mas não por uma questão religiosa, né? E o fato é que Jesus pega isso para mostrar, olha, vocês ficam limpando o exterior do copo, mas o copo por dentro está sujo. Vocês são hipócritas, o coração de vocês está longe de Deus. E convocando outra vez a multidão, versículo 14, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhe disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos. Né? Então, uma certa mudança aqui, Deus considera a partir de agora puros todos os alimentos. Ele está dizendo, olha, os germes que vocês comem sem lavar as mãos, as bactérias, todas essas coisas, elas podem fazer algum mal para o corpo físico, né? Mas não alteram em nada o coração. Então, comer carne de boi, comer carne de frango, carne de porco, não vai fazer a menor diferença. Né? Comer saladas, comer, enfim, o que for, comer, sei lá, lagosta, comer ovo frito, não faz a menor diferença. Né? Tem até dietas estranhas. Gente que come insetos, gente como João Batista comia gafanhotos, tem gente que come baratas, tem gente que come de tudo. Mas nada disso é o problema, porque isso não pode afetar o que está no coração. Né? O que sai da pessoa, diz Jesus, é que o contamina. Versículo 21, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então tudo isso já está pré-programado dentro do ser humano, e se nós dermos vazão a essas coisas, se dermos liberdade para que emanem essas coisas de dentro de nós, então seremos contaminados. Versículo 24. Levantando-se, Jesus saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Jesus com isso está se referindo aqui aos filhos de Deus, ao povo de Deus, aos israelitas. Ele está dizendo, olha,
O correto é primeiro alimentar os filhos. Não é correto pegar o alimento dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus está falando que os estrangeiros são como cachorrinhos. Parece pesado o que ele está dizendo, né? E a mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Eles também têm alimento. Eles comem do resto, mas eles se alimentam do pão. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Então, uma expressão de humildade. A gente já leu em Mateus, capítulo 15, e aqui. E nós somos estes estrangeiros. Né? Nós somos o povo enxertado na videira. Não somos ramos naturais da videira. Nós somos ramos enxertados pela fé. Precisamos ter uma fé como essa, daquela mulher. Uma fé que é elogiada. Inclusive, se eu não me engano, aqui no texto de Mateus, vamos ver aqui. Aqui, ó. Ó mulher, grande é a tua fé. Aqui na narrativa de Mateus, a fé daquela mulher é elogiada. Muito bem. Vamos continuar. A cura de um surdo e gago, versículo 31. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou. E ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles os divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Então, mais uma manifestação sobrenatural de poder, trazendo audição a um surdo e, obviamente, também a possibilidade desse surdo falar. Jesus é poderoso para curar, para libertar qualquer das nossas mazelas. Muito bem, essa foi a leitura de hoje, 35º dia. Esse vídeo vai para o YouTube em fevereiro, dia 10. Muito bem. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.